بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Caros irmãos, vamos ainda dar continuidade ao segundo ponto que vem mencionado no hadith, onde o beduíno perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ou pediu conselhos ao profeta sallallahu alaihi wasallam que fossem aspectos breves e que os mesmos levariam-lhe ao Jannah. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam indicou-lhe, mencionou, quando ele esteve a ir embora, ele disse que eu não irei aumentar nada naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. O profeta sallallahu alaihi wasallam em seguida disse: quem quiser olhar para um dos habitantes do Jannah, que olhe para este indivíduo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para adorar Allah e não associar Allah em nada, estabelecer o salat obrigatório, pagar o zakat obrigatório e jejuar o mês de Ramadã. Nós mencionamos o primeiro aspecto, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala e não associar parceiros a Allah no ibadah. Segundo aspecto estamos a mencionar é relacionado a estabelecer o salat obrigatório. Nós podemos fazer salat, dizemos que estamos a fazer salat, Allah diz para fazermos salat e nós estamos a fazer salat. Mas este salat poderá não ser aceito por Allah subhanahu wa ta'ala por algumas irregularidades observadas no salat. Portanto, é importante mencionarmos esses aspectos. Até os erros são importantes serem mencionados para que possamos precaver dos mesmos. Como Huzaifa bin Yaman radiyallahu anhu dizia ou disse, hadith do Muslim, que as pessoas perguntavam ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca das boas práticas, das boas coisas, e eu perguntava das coisas más, com receio dessas coisas más me alcançar. Portanto, nós mencionamos na aula passada aspectos que têm a ver com condições para o salat ser obrigatório. Mencionamos 3 aspectos. Voluntário, para mencionar os 3, one shot, para nós ganharmos tempo. Sim. Ser muslim, ter atingido a puberdade, ser mentalmente são, mashallah. E nós falamos que existem condições para a validade do salat, como por exemplo a purificação do corpo, purificação da roupa e do lugar. Portanto, é suficiente termos recapitulado esses 2 aspectos. Vamos para a aula de hoje, que é relacionado com coisas que são wajib no salat. Wajibat do salat. Wajib, nós falamos dos pilares do salat, que são, mencionamos quantos pilares do salat? Quantos? Ontem falamos. Sim, se vocês não saberem esses 7? 5. Quais são? Qiyam, estar em pé. Qirat, ruku. 2 sajdas. Tashahhud, último tashahhud. Portanto, hoje vamos falar das coisas obrigatórias. São pilares no salat. Se alguma dessas coisas não forem encontradas, o salat não é válido. O wajib, qual é a diferença aqui do wajib? Não é? Aqui nós vamos encontrar algumas escolas, teólogos divergirem em termos de termo aplicado. Um é wajib, outro considera o wajib e fard a mesma coisa. Portanto, é importante aqui trazer aqui esta pequena definição, wajib. Wajib são aquelas coisas compulsórias e se elas forem propositadamente deixadas no salat, terá que ser repetido, se for deixado propositadamente. E se não foi deixado propositadamente, foi por esquecimento, então terá que se fazer o sajdatu sahw, sajda da compensação do erro. Aconteceu algo por erro. Por exemplo, dos wajib no salat, nós temos
o tahrima. Falamos aqui do tahrima na aula passada, mas aqui o conceito de dizer Allahu Akbar. Falar Allahu Akbar ao começar o salat. Tahrima quer dizer aquelas palavras que você menciona que mostra começar o salat. Nós vamos encontrar alimos a mencionar que você pode usar a palavra, por exemplo, Allahu A'zam, não é? Allah também é grande, não é? Allah é enorme, é o significado, mas o termo usado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam é Allahu Akbar. Portanto, nós temos que proferir essas palavras Allahu Akbar ao começar o nosso salat. Isso é o wajib. Ler Surah Fatiha nos primeiros 2 rakats do salat fard. Salat fard, nos primeiros 2 rakats temos que ler Surah Fatiha. E noutros rakats, a diferença vai existir. No salat fard, nós lemos nos primeiros 2 rakats Surah Fatiha e o outro surah. E noutros rakats somente lemos Surah Al-Fatiha no salat fard. No salat facultativo, ler Surah Fatiha em todos os rakats e adicionar um outro surah. Portanto, esta surah pode ser um surah pequeno, grande, como for, ou no mínimo recitarmos 3 versículos, não é, curtos, não é, junto com o surah Al-Fatiha. No salat obrigatório, nós temos nos primeiros 2 rakats, é obrigatório, é wajib, recitamos Surah Al-Fatiha. E no terceiro e no quarto, não é, só lemos Surah Al-Fatiha. No primeiro e segundo, lemos Surah Al-Fatiha com outro surah, no salat fard. No salat facultativo, nós lemos Surah Al-Fatiha e outro surah em todos os rakats. Não? Está claro? Este aspecto, os 2 pontos devem estar claros para nós melhor percebermos. É wajib antecipar o Surah Al-Fatiha a qualquer outra surah. Quer dizer, primeiro ler Surah Al-Fatiha, depois ler outro surah. Você não pode começar lendo o outro surah, depois ler Surah Al-Fatiha, porque a Surah Al-Fatiha deve ser o primeiro surah a ser recitado. E fazermos todos os pilares do salat de forma tranquila. Fazemos todos os pilares que nós mencionamos aqui de forma tranquila. Nós na aula passada mencionamos quais são os pilares do salat. Então aqui estamos a dizer, não é, temos que fazer esses pilares do salat de forma tranquila. Aqui é onde se encontra muita negligência. Muita negligência. O qiyam mal feito, em particular quando nós chegamos, encontramos o imam no ruku. Há pessoas que chegam, fazem takbir e logo vão para o ruku. Ele não fez qiyam. Ele tem que ficar em pé, qiyam, cruzando os braços ou não, porque cruzar braços não passamos em nenhum momento, não é? Se é fard, se é wajib, não passamos, mas qiyam é pilar. Então você deve ficar em pé. Nós vemos pessoas que chegam atrasadas, entram no saf, Allahu Akbar, e logo estão a ir para o ruku. Não fez qiyam. Então o salat deste indivíduo está comprometido. Portanto, temos que fazer o qiyam, mesmo chegando atrasado. Todos os pilares, em particular, do salat, devem ser bem feitos. O ruku, nós temos que fazer o ruku de forma tranquila, como o hadith de Khalad bin Rafi', hadith está no Tirmidhi, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o sahabi, entrou no masjid, fez 2 rak'at, fez salat, cumprimentou o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele repetir salat, porque ele não havia feito salat. Mas ele estava a fazer salat. O profeta considerou-lhe como não tivesse feito salat. Por quê? Porque fez salat às pressas, rápido. Não fez bem o ruku, não fez bem o sajda, não fez bem os pilares todos do salat. Portanto, é importante nós fazermos, não é, esses pilares, efetuarmos esses pilares do salat de forma adequada. É wajib sentar no primeiro tashahhud, né, salat de 4 rakats, 3 rakats, tem 2 tashahhud, sentar no primeiro tashahhud é wajib. Portanto, nós temos que fazer, se for por esquecimento, aí nós fazemos o
sajdatu as-sahw. Portanto, os erros observados aqui, nós iremos, inshallah, mencionar quando estivermos a falar de erros do salat. E sair do salat com salam. Os 2 salams que nós fazemos ao sair do salat, então isto é wajib. Onde está Jamal? Tua pergunta de ontem. Saímos do salat com salam, isto é wajib. Pois existem coisas que quebram o salat. Você pode não se aperceber, mas o salat quebra se alguns desses aspectos, que não são somente estes aspectos, mas de forma bem resumida, vamos aqui mencionar alguns aspectos. Quebram o salat a ausência das condições fundamentais para o salat. Aspectos fundamentais para o salat. Se esses aspectos não forem encontrados, então o salat quebra. Por exemplo, aspectos fundamentais: wudu. Você quebrou o wudu estando a fazer salat, o teu imã não conta aqui, dizer, não, eu estou muito concentrado, não posso abandonar o salat. Fazer salat é uma coisa boa, mas se você quebra o wudu, libertou gases, então o salat quebra. O salat quebra se a pessoa perde os sentidos, desmaiou, o salat quebra, não é? A pessoa perdeu sentidos, tornou-se insana, perdeu a sua mentalidade, ficou maluco enquanto está a fazer salat. Salat deste indivíduo quebra, assim como o salat já não é obrigatório para ele nesta situação. Nós falamos aqui, não é, das 3 condições para a obrigatoriedade do salat. Portanto, isto é um dos aspectos que nós temos que levar em consideração. Deixar qualquer pilar do salat. Se deixarmos qualquer pilar do salat que já mencionamos aqui, o salat também quebra. Virar o peito da direção da Qibla. O que isso significa? Nós estamos na direção da Qibla. Há pessoas que fazem salat a abanar. Mas quando você começa a abanar, assim, da esquerda para a direita, não é? O teu peito sai da direção da Qibla, você virou, então o teu salat quebra. É diferente se a tua cabeça vira no salat, o salat não quebra. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer. Mas há situações que você, por exemplo, é obrigado a virar a cabeça no salat. Você, por exemplo, está a fazer salat em casa, está a cuidar de uma criança e você tem que vigiar o movimento daquela criança. Se você não prestar atenção, essa criança pode correr risco de vida. Então você está a fazer salat sim, mas está de olho na criança. Você, se ver que a criança está a correr algum perigo, você deve quebrar o salat e salvar a criança. A criança é um exemplo, mas alguém que está a correr algum risco de vida, se você está na presença, portanto, você tem que salvar aquela pessoa. Portanto, há vezes em que você, mesmo os olhares, você vai ter que virar para cuidar, para prestar atenção de alguma certa coisa. Mas o que o hadith nos ensina é nós estarmos focados no salat, termos maior concentração no salat. Aqui se trata de uma exceção da lei. Portanto, virar o peito da direção da Qibla, afastar da direção da Qibla, então isto quebra o salat. Comer ou beber ou engolir algo no salat. Perceber isso hoje, agora no Ramadã, é fácil. Você está a fazer salat, acabou de fazer iftar, logo veio fazer, juntou-se ao saf, nem sequer foi bochechar, não é? E no salat, você se percebe que uma porção de samuça ou de badia está suspenso nos dentes. Então você diz o quê? Outro bismillah. Não é? Você puxa aquilo, não deixa nada passar. Como dá um exemplo de um avarento, ele estava a tomar chá ou alguma coisa, estava a tomar alguma coisa, e caiu uma mosca no copo dele. Ele, em vez de tirar a mosca e jogar fora, ele tirou a mosca e ainda chupou aquele líquido que a mosca
tirou do corpo dele, depois jogou a mosca por fora. Portanto, se você está no solar e tem algo na boca, você não pode engolir. Não é? Não pode engolir. Os ulama explicam se for uma coisa ínfima, portanto, não é abrangido. Mas se tiver algo equivalente a uma semente para ser, vamos falar, um tamanho, para ser um gergelim, uma quantidade desta, uma porção desta, então o solar irá quebrar. Então, é melhor sempre, antes de entrar no solar, ter em consideração esses aspectos, nem bochechar, para que nada durante o solar possa ser engolido. Se alguma parte do corpo ficar exposto no solar, não é? O tempo equivalente para se fazer um pilar do solar. Quando falamos de pilar do solar, vocês já entendem, pois não? Para nós não temos que detalhar mais uma vez. Portanto, se alguma parte do corpo onde torna-se obrigatório cobrir, ficar exposto no solar, o tempo equivalente para fazer um pilar do solar, isto quebra o solar. Ficou exposto um tempo para fazer 3 subhanallah, os tasbihats que você faz no ruku ou no sajda, ficou exposto este tempo, então o solar quebra. Isto poderá aplicar-se muito mais para as nossas irmãs, não é? O lenço que põem a fazer solar, há vezes que elas não se apercebem, estão numa certa posição, no sajda o cabelo está exposto. Portanto, é importante ter uma burca, não é? Mais adequada para poder fazermos solar com ele. Portanto, temos que levar em consideração também este aspecto, não é? Não deixar o nosso corpo exposto no solar. Ontem falamos algo que era relacionado com a parte obrigatória cobrir para o homem. Quais são? Do umbigo até o joelho. Isto não está a dizer que nós temos que vir agora com um pano cobrir do umbigo até o joelho. Nós aprendemos, porque sempre que aprendemos algo, queremos já pôr em prática. Você não pode dizer para eu ouvir, eu já cobri aquilo que é obrigatório. Isto é o mínimo que nós temos que cobrir. Mas se você tiver a roupa, você deve vestir-se adequadamente. E não pode fazer solar desta forma. Não pode. Hadith do Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ninguém pode fazer solar com ombros expostos, tendo possibilidade de cobrir os ombros. Ibn Umar radiallahu anhu viu o seu subordinado a fazer solar com ombros expostos. Hadith também do Muslim. Então ele disse: mas eu não dei duas porções de pano para você cobrir o teu corpo? Ele disse sim. Mas o hadith mostra que ele havia coberto as partes obrigatórias, mas os ombros estavam ainda expostos. Aqui torna-se exceção para a pessoa que está no Hajj, por exemplo, né? No momento que ele torna-se uma exceção, porque naquela situação há partes do corpo que o ihram, às vezes, não é? O estádio de ihram em si, não é? Permite algumas situações. Portanto, este subordinado de Ibn Umar disse que sim, eu tenho. Então ele disse que Allah é a pessoa quem você mais deve se adornar para ele. Você teria coragem de sair desta forma para o mercado? Ele disse não. Então tenha mais vergonha de Allah do que qualquer outra pessoa. Você teria coragem de ir encontrar com grandes personalidades desta forma que você está vestido? Não. Então tenha mais receio, vergonha quando se trata de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Corão nos ordena a nos adornarmos, vestirmos bem para fazer solar. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Adornarmos para o masjid. Você tem para o masjid, usa um bom perfume, uma roupa adequada, sentir-se bem. Vou fazer solar. E não só para não causar inconveniência para outros musalli. Você está chegando no masjid cheio de suor, que atrapalha outras pessoas. Portanto, é importante esses aspectos todos. O Islã levou em consideração a higiene, ao ponto do profeta sallallahu alaihi wasallam ter dito: aquele indivíduo que está com mau cheiro, que não vá para o masjid. Aquele que comeu, man akala min hadhihi ash-shajarati al-muntina fala yaqrabanna masjidana. Aquele que consumiu destas árvores, que tem um cheiro forte, falando aqui de alho e a cebola crua, você vai para o masjid, consumiu essas coisas
e vai causar uma certa dificuldade das pessoas. O profeta disse para não ir para o masjid. Isto aplica-se ao cigarro. Você acabou de fumar, está a cheirar cigarro, pelo menos vai escovar os dentes, para não chegar no masjid a cheirar, e incomodar outra pessoa. Aquele vai estar no salat, a fazer surah de Fatiha dele, a rezar, Allah, que hora termine o salat, porque já não aguento aqui cheiro deste bairro, do cigarro. De qualquer outra coisa, seja cigarro, seja qualquer outro cheiro que vai incomodar a outra pessoa que está ao seu lado. Portanto, o Islã levou em consideração também estes aspectos. E outro aspecto que nós vamos mencionar quanto a coisas que quebram o salat, a parte privada ficar exposta. Portanto, falamos aqui do aura. Se a parte privada, alguma das partes privadas ficar exposta, ou o aura em si, quando falamos de parte privada, estamos a falar do aura, do umbigo, até o joelho, no mínimo para o homem, então isso também invalida o salat. O nascimento do sol, enquanto está a se efetuar o salat al-fajr, o imam esticou o surah, está a ler aqui, esqueceu que está a fazer salat em jamá, ou está a fazer salat al-fajr, recitou longo surat, a pessoa pode estar até a fazer salat individual. O sol nasce, então o salat quebra, porque temos aqui o aspecto que faz com que este salat quebre. Antecipar o imam em qualquer dos pilares do salat, de forma que não faz o mesmo rukn com o imam. Antecipar o imam. O imam está no qiyam, antes de ir para o rukû, o ma'mum já foi para o rukû. Imam vai para o rukû, ele já voltou do rukû. Imam vai para a sajda, ele vai para a sajda, o imam quando vai para a sajda, ele já levantou a cabeça do sajda. Portanto, ele está a antecipar o imam, nos rukns, nos pilares, do salat. Isso também invalida o salat deste indivíduo. E se alguma impureza sair das partes privadas do musalli, isso também irá fazer com que o salat do indivíduo quebre-se. São vários aspectos que nós podemos aqui mencionar, mas vamos mencionar as coisas de forma resumida. Tem um aspecto que gostaria de realçar quando estamos a falar disso, fazer salat, que é a concepção que as pessoas têm quando uma outra pessoa passa à frente, enquanto ele está a fazer salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nós não podemos passar à frente de um musalli. À frente dele, nós não podemos passar. E a outra coisa, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensina-nos, quando nós estamos a fazer salat no lugar onde as pessoas passam, nós temos que colocar um sutra, uma barreira, onde vamos fazer sajda, depois daquele lugar, colocamos algo que mostra que a partir daquele sítio outra pessoa poderá passar sem interferir com o salat ou a proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta diz, todos nós temos que levar em consideração não passar à frente da pessoa que está a fazer salat, e se nós soubéssemos o pecado que existe ao passar à frente de quem está a fazer salat, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que nós iríamos preferir parar naquele lugar 40. O narrador do hadith diz, não sei, o profeta sallallahu alaihi wasallam, 40 dias, 40 meses ou 40 anos. Você ia preferir fazer isso para não ter que passar iria preferir parar do que passar em frente do musalli. E o mas'ala aqui é quando nós estamos a fazer salat, alguém está a passar à nossa frente, nós temos que impedir a pessoa, esticando a mão, impedir para ele não passar. O hadith ainda menciona, se ele insistir, querer passar, você tem que ser mais violento para ele e impedir. Eu vi uma vez alguém a fazer salat e o outro estava a passar pela frente, então ele coloca a mão para impedir, aquele baile deu mão, pensou que estivesse lhe cumprimentar. Portanto, o mas'ala aqui é impedir ele para não passar. Quando ele quiser, quando ele insistir, então ser mais violento para impedir. O profeta disse, ele é shaitan, este é shaitan que irá passar.
Portanto, estes são alguns aspectos que tínhamos de mencionar para a aula de hoje. Tem mais alguns aspectos relacionados aos erros no salat, que iremos terminar com esta sequência do ponto número 2, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz estabelecer o salat obrigatório, e em seguida vamos passar para o terceiro e o quarto ponto deste hadith. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك